Hoje eu vou ler para vocês a mentalidade do rompedor. A mentalidade do rompedor. Vamos em Isaías 26, do 2 ao 4. E vamos ver o que fala, né? Bom é ler a palavra do Senhor. Em Isaías 26, 2, 3, 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetualmente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. No livro de Isaías, nós vemos que quando Isaías está aí declarando que aí em uma mente firme, Isaías está declarando que a nossa mente, ela é aonde está as emoções, as sensações, né? Que é da nossa mente que vem, né? Os pensamentos que vem e que acontece todas as coisas. É na nossa mente que, né? Nós devemos tomar cuidado, porque a mente, né? É o que? Ela é o poder do corpo. E vamos ver, quando nós chegamos aqui em Romanos 12, né, do 2, o 2 também fala, né, que e não sede conformados com este mundo, mas sedes conformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentes qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós já falamos de Romanos e nesse trechinho, quem declara esse trechinho? Paulo, né? Paulo está falando de não sejam conformados com este mundo, né? Quando Paulo está falando não se conformais com este mundo, é porque nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós não devemos aceitar o que o mundo lá fora proporciona às pessoas. Quando ele diz não conformeis, é porque nós não podemos andar na roda dos escarnecedores, das pessoas pecaminosas, como vemos hoje, né? Nós estamos no mês de fevereiro, vem o carnaval, lá está a roda dos escarnecedores, né? O pecado está ali no meio daquele povo, e o povo, né, continua no pecado. E quando Isaías lá está declarando que devemos ter uma mente firme no Senhor, né? Nós temos que ter uma mente voltada somente para Deus, porque quando nós temos uma mente voltada somente para Deus, né? Quando o nosso espírito está ligado na mente, nós temos uma mente avivada no Senhor, somente a Deus, nós não pecamos, nós não andamos na roda dos escarnecedores e nós temos uma vida plena somente em Deus. E quando também Paulo fala de uma mente renovada, Paulo está querendo dizer que nós temos que ter uma mente renovada, como Isaías lá está falando, uma mente firme no Senhor. Para que haja uma mente firme no Senhor, para que haja uma mente voltada para Deus, nós temos que viver, passar por uma transformação. E essa transformação que Paulo está dizendo é que nós temos, dentro de nós tem que ter uma transformação. Nós temos que viver na presença de Deus, mas ter uma renovação no nosso espírito. Se você entra numa igreja, por exemplo, e você entra para adorar a Deus, mas lá o seu coração, ao invés de adorar a Deus, seu coração está voltado para as coisas do mundo. Você acha que assim, a sua mente, ela está realmente voltada para o Senhor? Ela está ligada no Espírito Santo? Não está. Então Paulo quis dizer que nós temos que ter uma mente renovada. Mas Paulo, ele foi um homem que ele tinha a mente totalmente ao contrário. Todo mundo sabe o que aconteceu com Paulo, né? Paulo foi um homem transgressor, né? Ele aceitou o dia lá que Estevão foi morto.
ele estava lá perto, né? Por isso que estou falando, Paulo tinha uma mente conturbada, tinha uma mente suja, ele não tinha uma mente ainda liberta pelo Senhor Jesus, e ele aceitou que todas as coisas acontecessem, tanto que perseguiu as pessoas que criam em Deus, que levavam a palavra de Deus. Ele foi um dos, e ele, além de tudo, fez aquelas cartas onde ele podia aprender, matar, né, aquelas pessoas que estavam ali. Mas só que Paulo, ele teve uma transformação de mente, ele passou de uma mente perturbada, suja, que não era liberta, por uma mente renovada e transformada. Por isso que Paulo, ele, né, além dele dizer que nós devemos ter uma transformação, e que além dessa transformação nós temos que ter uma mente renovada, porque Paulo teve sim uma mente renovada, ele teve uma mente restaurada, e ele foi uma pessoa que creu em Jesus sem precisar mesmo ter visto Jesus. Ele creu em Jesus, e nós estamos no mesmo patamar que Paulo. Cremos somente naquilo que além de tudo nós não vemos, mas cremos. E Paulo, ele creu em Jesus, ele confiou em Jesus, e ele teve uma mente renovada depois que ele foi transformado, e ele foi um dos que mais teve uma vida transformada com Jesus. Por isso que eu estou falando sobre uma mente transformada, uma mente renovada, e coloquei Paulo, né? Coloquei Paulo aí porque ele também foi um dos que teve uma mente renovada no Senhor. E quando nós vamos aí em Filipenses 4, aí no versículo 8, aí nós vemos o que Paulo também está dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, né? Paulo disse tudo, né? Que nós temos que ele estava dizendo isso às pessoas cristãs lá da igreja, né? Que elas, se tivesse ali uma mente, né, honesta, justa, e a pessoa fosse de boa fama, que ela teria uma mente aberta para o Senhor, e que o Espírito Santo estava, né, ali naquele lugar, e na vida de todos, na vida de todas aquelas pessoas que estavam lá. E é isso, pessoal. Agradeço e Deus abençoe, em nome de Jesus.